Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Alina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor foi o Abolete, que subiu da série B e já ganhou um vídeo, Cello. Exatamente. E quem foi rebaixado foi o Miconídeo, com apenas 8% dos votos. Então, música do Titanic aí, porque tem muitos fãs dos Miconídeos aí que estão arrasados. Exatamente. Bom, Cello, então antes da gente começar, a gente tem um recadinho especial para vocês que acompanham a gente aqui no RPG Planet. Sim, agora a gente habilitou a área de membros para você ser um apoiador do nosso canal direto pelo YouTube, no Clube de Canais. Exatamente, então confiram aqui o link de benefícios e ajudem a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Bom, vamos começar a falar o que é o Abolete. O Abolete é uma aberração aquática com incríveis poderes psionicos. Dizem que os Aboletes são mais antigos do que os deuses no plano material, né? Eles são criaturas malignas, terríveis, que habitam o fundo, né? As profundezas dos oceanos e dos lagos. Eles já tiveram, nos tempos pré-históricos, um vasto império, porque eles têm poderes para dominar mentalmente as pessoas. Ele é um bagrezão feio, gordo, do tamanho de uma baleia orca, e ele tem a pele dele toda viscosa, nojenta, e ele tem 3 tentáculos também, que saem do corpo dele ali, e ele também tem uma fileira de olhos, né? Os olhos deles... Os olhos? Sim. É olhos? É, os olhos. Olhos. Ficou assim, né? Em cima de na uma vertical, boca dele, assim. né? Que ele tem uma boca arredondada, assim, cheia de dentes, tipo aqueles dentes de tubarão, né? Sinistro. É bem sinistro esse bicho. Exato. E ele denota uma certa inteligência, assim, no olhar dele, na postura dele, o que deixa ele mais assustador ainda. Pra mim, é o bicho mais assustador de D&D, porque eu tenho fobia do mar. Tenho medo do mar. Cello, eu também tenho. Eu também tenho que confessar que qualquer desses monstros, assim, essas criaturas do mar, elas me dão bastante medo, porque eu tenho meio que um pânico, assim, de... E ele evoca essa coisa do horror cósmico das obras de H.P. Lovecraft. Você vai ver que ele é bem inspirado nesse tipo de criatura aí, dos mitos de Cthulhu e tudo mais. E para quem nunca pulou, assim, na água, no alto mar, assim, pulou de uma lancha, de uma escuna, e aí quando você tá ali naquela imensidão, você olha para baixo e você não vê o fundo, aí sua mente, se você for, né, perturbadinho assim igual eu, sua mente vai imaginar os piores horrores que existem nas profundezas. E é esse sentimento que o Abolete evoca, né? Então vamos começar falando agora da origem do Abolete em Dungeons & Dragons, né? Ele surgiu lá em 1980 numa aventura escrita pelo David Cook para um torneio de Dungeons & Dragons. Foi depois lançado em 81 para o grande público, né? Na época para o AD&D primeira edição, né? E tem lá o Abolete que aparece durante a aventura. E esse Abolete que aparece, ele já é quase que o protótipo do Abolete que nós temos hoje em D&D. Pouco mudou do Abolete original para o que a gente tem hoje. É uma criatura super inteligente, com poderes de dominação mental e também com projeções de ilusões que ele é capaz de fazer para enganar os pobres coitados dos aventureiros. E foi em 2005 que foi lançado um suplemento para 3.5 chamado Lords of Madness, né? É um suplemento super rico que trata de todas as aberrações mais importantes de D&D. E dentro desse suplemento, o Abolete tem um capítulo especial para ele. Sim, nesse capítulo do Abolete, ele fala de forma extensa sobre a origem na mitologia de D&D. E ele também apresenta alguns novos tipos de Abolete também, que a gente não vai falar muito, né, porque o Abolete já tem bastante informação, mas só para você ter um gostinho, recomendo que você leia esse livro. Tem um Abolete lá, que é o Abolete que fica no rio Estige. O rio Estige é aquele que passa pelos infernos e pelo abismo. E é uma água corrompida pela energia desses planos. Imagina um Abolete que fica lá
as mutações bizarras que ele fica. Ele fica um meio abolete, meio demônio, assim, Nossa, sabe? que medo, meu Deus do céu. Aí já era, né? Se você não ouviu falar sobre o Rio Stygia, assista os nossos vídeos de planos, que a gente fala bastante dele lá. Tem outros aboletes mais, assim, digamos, menos inspirados, tipo o abolete voador, que eu achei meio caído. Mas o abolete mesmo principal, que a gente vai falar de hoje, ele já é rico de detalhes o suficiente para ser o grande vilão aí da sua campanha. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, da origem, da história de D&D. E pra gente falar da origem dos aboletes, a gente precisa citar os Elder Evils, ou os maus ancestrais, né? Sim. Dizem que essas criaturas, que são muito mais antigas do que os deuses, né? A gente não entende muito qual é a intenção delas, o pensamento, os objetivos deles são muito alienígenas pra gente entender qual que é o objetivo deles, mas eles vivem entre a possibilidade e a realidade, né? Alguns teorizam que eles são responsáveis pela criação do reino distante, né? Outros que só por eles existirem e viajar pelo multiverso, o reino distante foi criado, né? Acabou sendo um subproduto deles. E o que é o reino distante, gente? É uma dimensão toda bizarra, né, que dizem ser a fonte das aberrações, né, dos beholders, dos abocanhadores matraqueantes e outras criaturas cheias de bocas e tentáculos aí que hoje, né, escaparam para o plano material, infelizmente. E aí que a gente vai citar, né, por que a gente falou dos Elder Evils. Porque uma Elder Evil foi responsável pela criação dos aboletes. Pois é, a Piscaifses. Piscaifses, é difícil falar esse nome aí. A Piscaifses era conhecida como a Rainha do Sangue. É uma desses Elder Evils aí, dos maus ancestrais. E ela já tinha o formato ali do que seria o abolete, né? Aquele corpo de peixe com tentáculos e tal. E ela tem uma gosma, né? Um muco que sai do corpo dela que é avermelhado, que é a cor de sangue. E desse muco, de repente ela passou pelo plano material brevemente, e esse muco que ela deixou para trás formou o primeiro abolete. Esse abolete primário, aí, original, ele já era hermafrodita, uma criatura que conseguia também se reproduzir sozinho. E dele surgiram todos os outros aboletes, né? E aí entra uma característica muito incrível dos aboletes, que é a memória perfeita. Eles, quando nasce um novo abolete, eles transmitem todas as memórias dos seus ancestrais. Então eles têm a memória perfeita, eles lembram desses momentos de criação do mundo e tudo mais, como se fosse ontem, né? Então um abolete consegue, com clareza absoluta, se recordar da criação das primeiras cordilheiras no plano material, das primeiras montanhas, dos primeiros oceanos. Eles conseguem ver a extinção de espécies inteiras, o nascimento de novas espécies, a evolução, porque eles estavam lá. E por serem criaturas muito poderosas, né, eles começaram então um império no plano material, né? Eles dominavam mentalmente todas essas criaturas, os ancestrais dos elfos, dos anões, dos humanos, todos os nossos ancestrais eram dominados por esses aboletes, né? Bom, e além de dominar essas criaturas, eles também eram capazes de criar algumas criaturas meio humanoides, meio anfíbias, assim, chamadas de scuns. Eles criavam, né, através de uma engenharia biológica misturada com magia ali, ou o psionismo deles, eles adaptavam essas criaturas que eles dominavam mentalmente para servi-los embaixo d'água. Então a criatura ganhava aspectos de peixe, né, ficava um humanoide parecido com o Coatoa, mas mais asqueroso ainda um pouco, assim, que lembra muito os Deep Ones, né, do universo do HP Lovecraft, que é a inspiração direta para esses bichos aí. Outra criação dos aboletes são os Shus. Os aboletes tinham facilidade para dominar e escravizar outros povos com seus poderes mentais, mas eles estavam restritos ali ao mar ou aos lagos, então eles não podiam impor a sua vontade além das águas. Para sanar esse problema, eles criaram então os Shus. Os Shus são crustáceos mutantes enormes que os aboletes modificaram. Eles ganharam inteligência e consciência, mas eles seguem as diretrizes dos seus criadores desde o início dos tempos até hoje. Eles são perfeitamente obedientes e eles raptam criaturas inteligentes utilizando seus tentáculos paralisantes. Em seguida, eles arrastam seus prisioneiros para as profundezas, para serem modificadas e adaptadas ao seu novo destino como servos de um poderoso abolete. Outra missão dos Shus é encontrar objetos mágicos na superfície do mundo para trazer como presente a seus mestres. Para isso, essas criaturas têm o poder de farejar magia. Até hoje, os Shus seguem as ordens dos aboletes, e aqueles que por qualquer motivo estão distantes de um mestre abolete ainda protegem as suas antigas cidades subaquáticas.
Então, os Aboletes criaram um império no plano material por milhares e milhares de anos. Foi o império que acho que mais durou na história Exato. dos mundos de D&D. Né? E aí, nesse império, né, eles tinham diversos escravos. E aí, aconteceu uma coisa que os Aboletes não esperavam. Esses humanoides começaram a ter fé. E através dessa fé que eles começaram a pedir para os céus, enfim, para o que fosse, dizem que ou os deuses foram criados, ou os deuses ouviram as orações desses humanoides, e os deuses vieram para o plano material e acabaram com o império dos Aboletes. E até hoje, os Aboletes lembram desse fim do império deles como se fosse ontem. E os deuses são inimigos mortais dos Aboletes por causa disso. Eles odeiam os deuses, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que eles não têm, digamos, um sistema de fé próprio deles, que não é fé, na verdade, né? Eles criavam as cidades gigantes subaquáticas deles com homenagens na arquitetura da cidade que remetessem aos Elder Evils, principalmente a Rainha do Sangue, que foi que criou eles, né? Eles não esperam nada, eles acreditam que essas entidades consideram tudo que tá ali no plano material como irrelevante, incluindo os próprios Aboletes, mas eles gostam aí de deixar essas homenagens. Exatamente. Bom, Tchelo, e finalmente chegamos na versão do Abolete na 5ª edição, né? Ele não muda muito, ele é muito parecido com tudo que a gente já acabou de falar, né? Então eles dizem que os Aboletes são mais antigos do que os deuses no plano material, né? Ele fala da memória perfeita, que eles não esquecem nada do que aconteceu. Então eles são deuses, né? Onde eles habitam, porque eles escravizam as pessoas são capazes de adorar os Aboletes, porque ao entrar em contato com uma pessoa, eles são capazes de saber todos os desejos que a pessoa tem, e aí ele consegue acabar escravizando essas pessoas. Primeiro de tudo, vamos falar dos efeitos regionais da presença de um Abolete, né? O Abolete é tão poderoso que até 1,5 km de onde está o covil dele, coisas estranhas podem acontecer nas redondezas, ali na região. Primeira coisa que acontece é que as cavernas subterrâneas dentro dessa área, e qualquer lugar subterrâneo adquire uma camada gosmenta, né, que faz... E úmida, tipo aquela gosma que cai do Alien, do filme Alien. Nojo. Aquela gosma ali, é tipo isso que acontece com qualquer lugar subterrâneo. Pode ser uma caverna, pode ser o porão de uma taverna, numa cidadezinha costeira. Bom, e essa gosma, né, ela pode ficar até 1,5 km de distância nesses lugares que o Tchelo falou, né, tornando esses lugares terrenos difíceis. Terreno difícil é aquele que você gasta o dobro do movimento para poder andar ali, né? Exato. Te atrapalhando ali para se locomover. Bom, além disso, né, nesse mesmo raio, todo mundo que for inimigo do Abolete e tomar água nessa região vai acabar se envenenando, né? A pessoa toma aquela água, ela é super poluída e a pessoa não aguenta e acaba vomitando na hora. As pessoas que são escravizadas pelos Aboletes, não acontece nada. Eles podem tomar água numa boa, então isso daí é uma forma meio que de você pegar os seus aventureiros de surpresa. E é um bom gancho de aventura para você colocar um vilarejo de pescadores ali, em que todos ali já foram dominados por um Abolete, e eles tomam água normalmente, puxam água do poço, só que é uma água nojenta, pútrida, poluída, e eles parecem não ligar para isso. Aí se algum aventureiro tomar essa água, eles vomitam, e eles começam a perceber que pode ter algo estranho nesse lugar. Bom, e o outro efeito regional que existe é que o Abolete, dentro desse raio de 1,5 km, consegue fazer uma projeção ilusória da própria aparência dele. E essa projeção ilusória pode aparecer para as pessoas e entrar em contato telepático com elas, como se o próprio Abolete estivesse lá. Que ele tem um alcance da telepatia dele de 36 metros. Então, se ele projeta para 1,5 km, ele consegue conectar telepaticamente com as pessoas que estiverem por ali nas margens de um grande lago. Exatamente. Se essa ilusão for atacada, ela some normal, né? E um último detalhe que a gente não podia deixar de comentar é que se um Abolete morrer, esses efeitos regionais, né, do terreno difícil ou da água poluída, eles acabam em 3 de 10 dias. Bom, e na 5ª edição eles também apresentaram uma relação dos Aboletes com o plano elemental da água, porque em vários desses lugares onde eles fazem os covis deles, nas fossas oceânicas, essas coisas. Nas profundezas dos lagos, né? Esses lugares são propícios para terem ali portais para o plano elemental da água. E dizem que quando um Abolete é destruído, o corpo dele é destruído, ele não morre de verdade. Ele é tipo sugado por um desses portais e vai parar ali os restos dele
vão parar no plano elemental da água, onde um novo abolete, a partir dessa matéria dele, é formado e vai para o plano material. E ela volta com toda a memória perfeita do antigo abolete. E também os aboletes, eles ganham a memória de todas as pessoas que eles devoram, né? Isso é importante a gente lembrar, porque isso faz com que os aboletes sejam criaturas extremamente sábias. Eles sabem muita coisa. Imagina, tudo que ele come, ele rouba a memória perfeitamente da vida inteira da pessoa. Então o bicho é uma biblioteca viva, né, de conhecimento. Exatamente. Sinistro. Bom, então agora vamos começar a falar do covil especificamente, do abolete também, que é muito bacana. Bom, o abolete, ele pode ficar escondido em cavernas subaquáticas ou aquelas cavernas alagadas, que tem partes delas por cima do nível d'água, outras partes que você precisa mergulhar para acessar. Eles também podem ficar em ruínas das antigas cidades aboletes do antigo império deles, no fundo do mar, alguma coisa assim. Ou até em Umbra Eterna, né, em algum lago subterrâneo de Umbra Eterna. Então dá para você colocar um abolete em vários lugares diferentes aí da sua campanha. E lutar contra um abolete dentro do covil deles é extra perigoso, porque ele tem poderes especiais ali dentro, que são as ações de covil. A ação de covil é uma ação que acontece na iniciativa de 20, como se fosse uma nova criatura lutando junto do abolete, só que na verdade é o próprio abolete que está ali mexendo em coisas ao redor dele que pode ajudar ele, né? Exato. Então ele tem 3 coisas diferentes que ele pode fazer nessa iniciativa de 20, que são as ações de covil. Uma coisa que ele pode fazer é, usando a ação de covil dele, lançar o feitiço Força Espectral, que é uma ilusão poderosíssima, uma magia de 4º ciclo, né, que faz com que ele possa criar uma imagem ilusória de qualquer coisa que ele queira. Pode ser de uma pessoa, pode ser de uma escada, de uma ponte, de um objeto, de um item. E essa ilusão é tão perfeita que quem for enganado por ela, ou seja, quem falhar ali numa salvaguarda de inteligência, vai acreditar que aquela ilusão é real. Existe. E não tem nada que vai tirar isso da cabeça dela. E como a gente já adiantou que os aboletes, quando entram em contato telepático com alguém, eles conseguem aprender os desejos das pessoas, né? Os desejos, as vontades, as paixões da pessoa. Ele pode usar isso para criar a ilusão perfeita para enganar aquela pessoa. De repente, a paladina do grupo vê a visão ali de um amado dela, alguém que ela conheceu no passado. Ou do seu mestre, ou do seu mestre sábio, alguma coisa assim. E aí, essa imagem perfeita aparece. Se a paladina falhar na salvaguarda de inteligência, ela vai acreditar que aquela pessoa tá lá mesmo. Ela vai querer investigar. E a pessoa vai atraindo ela cada vez mais pro fundo da caverna. Ou coisa pior, essa ilusão pode até atacar a pessoa e causar dano psíquico. Porque a pessoa acredita que realmente foi ferida pela ilusão. Exato. Outras coisas que dá pra fazer com essas ilusões é criar, por exemplo, como eu já mencionei, uma ponte falsa. A pessoa acredita que a ponte tá lá e tenta atravessar a ponte e cai. E normalmente vai cair ali na piscina. Na boquinha do abolete. Direto onde o abolete tá esperando ali com a bocarra dele pra te devorar. Ou com os tentáculos dele para te modificar. Tem uma outra ação de covil também, que são as poças de água, né? Então essas poças de água que estão até 27 metros de distância do abolete, o que ele faz? Ele transforma elas em uma onda, né? E aí os aventureiros vão ter que fazer uma salvaguarda de força, dificuldade 14, e se eles falharem, eles são arrastados, né, em direção à água e ficam caídos. É, sinistro. E tem uma terceira ação de covil do abolete, em que a água ali onde ele está vira uma extensão pútrida do ódio da criatura. E ele consegue fazer uma projeção ilusória dele mesmo a uma distância de 27 metros, e essa ilusão dele ataca qualquer pessoa que estiver nesse alcance. A pessoa tem que fazer uma salvaguarda de sabedoria, dificuldade 14, ou ela sofre 2d6 de dano psíquico. Então, ações de covil, elas funcionam assim. Se você usa ela uma vez, você não pode repetir ela 2 vezes seguidas. Você tem que ficar variando de uma para outra, né? Gente, mas é muita coisa. Ele tem efeito regional, ele tem ação de covil, e agora então a gente vai começar a falar da ficha do abolete, né? Então ele é uma aberração grande e maligna, né? Ele é nível de desafio 10, então é um bicho legal, assim, pra você colocar na sua campanha, né? Ele também tem classe de armadura 17 e 135 pontos de vida, né? Além disso, ele é bastante inteligente, ele tem mais 12 de história. Percepção passiva dele, Cello, é 20. Aqueles olhinhos lá. Muito difícil você passar desapercebido por um abolete, né? Ele tem visão no escuro, obviamente, né? Tem poder de telepatia e também ele consegue respirar fora d'água, né? Ele é anfíbio, então respira fora d'água e dentro d'água normal. Bom, e a criatura também tem uma característica que chama nuvem de muco, né? A pele dele exala esse muco nojento aí, que faz com que a pessoa que toque um abolete ou que ataque ele a uma distância curta, né? Corpo a corpo, né? Uma distância corpo a corpo, ela tenha que fazer uma salvaguarda de constituição, dificuldade 14, ou ela contrai uma doença que dura 1d4 horas
E essa doença bizarra faz você respirar apenas oxigênio debaixo d'água, igual um peixe. Você não consegue respirar o ar mais. É terrível, gente. Imagina, pra qualquer pessoa que chega perto, toca na bolete ali, pode pegar essa doença e só poder ficar dentro da água, que é a área dele, né? Então... de certa forma, é uma maneira dele já ir te modificando para você se adaptar à servidão eterna que ele quer. Ele já tá transformando você num escravo. Exato. E um outro poder que o Abolete tem é a sondagem telepática, que a gente comentou com vocês já, né? Então, se ele entrar em contato telepaticamente com uma criatura e ele estiver vendo ela, ele consegue saber todos os desejos dessa pessoa. Bom, e vamos falar um pouquinho dos ataques do Abolete. No turno dele, ele pode atacar com os tentáculos dele. Ele tem 3 tentáculos e ataca com os 3 no mesmo turno. Então, cada tentáculo dele é um ataque mais 9, que se atingir uma criatura, vai causar um dano que é 2d6 mais 5 de dano de contusão, mas isso não é o pior. Não. A pessoa tem que fazer uma salvaguarda de constituição, dificuldade 14, ou ela contrai uma outra doença que é transmitida através dos tentáculos da criatura. E essa doença, ela não faz nada por 1 minuto. Exato. Então, por 1 minuto, você nem sabe que está doente. Nesse período, um clérigo que é mais sábio, que estudou a criatura, ele pode perceber que é a hora de soltar uma magia de curar doenças na pessoa na hora, mesmo que ele não tenha os sintomas de nada. Porque depois de 1 minuto que essa doença eclode de vez, a pessoa fica com a pele toda viscosa e com as pontas meio translúcidas assim, quer dizer que ela começou uma transformação. E depois que a transformação começa, depois que passa 1 minuto que você foi infectado, aí só uma magia que cure doenças que seja de 6º ciclo para cima é capaz de reverter. Então fica muito mais caro cuidar de uma pessoa doente depois que a doença de fato começa a mostrar os sintomas dela, né? E essa doença, ela tem uma característica muito sinistra e de 10 em 10 minutos a pessoa sofre 1d12 de dano de ácido, a não ser que ela fique submersa na água. Então é uma doença sinistra. Terrível. Que também é parte da transformação ali que a gente falou. Né? Na 5ª edição não tem mais os Scum, mas você pode adicionar isso na sua aventura, que a pessoa que pega essa doença, ela vai aos poucos ganhando características de peixe, criando guelras no pescoço, até ela se transformar totalmente num Scum. Dá pra você adaptar pra 5ª edição sem muita dificuldade. Exato. Bom, além dos tentáculos, ele tem um ataque com a cauda dele, né, que também é mais 9 pra acertar, e ele dá 3d6 de dano, mais 5 de dano contundente. É um dano mais fraquinho, mas vai servir lá para as ações lendárias que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, outra ação dele é escravizar, que é onde ele usa o poder mental dele pra fazer você ali virar um servo dele. Tem 3 vezes por dia esse poder. Ele pode gastar 3 vezes e qualquer criatura que ele enxergue até 9 metros dele, ele pode forçar essa criatura a ter que fazer uma salvaguarda de sabedoria, dificuldade 14. Se a pessoa falhar, ela passa a ser dominada mentalmente pelo Abolete e tem duração eterna. Para sempre. Ou a Abolete tem que morrer, ou a pessoa tem que mudar de plano pra deixar de ser dominada mentalmente pelo Abolete. Mas tudo bem, dá pra resolver de formas não tão difíceis do que teleportar a pessoa pra outro plano. Matar o Abolete logo, pelo amor de Deus. Matar o Abolete é uma opção, mas a opção mais fácil também é você causar dano. A pessoa que sofre dano, ela tem a chance de reverter a dominação. Ela pode fazer de novo a salvaguarda e de repente, se ela der sorte, ela sai, né? Ela toma um tapão ali do guerreiro do grupo, toma 1 de dano, faz ali o teste de novo. Se passar, ela acorda desse transe, dessa hipnose do Abolete. Nada como uma Susan no grupo, hein, gente? Nada como uma Susan pra dar tiro no joelho de quem tá possuído. Mas o Abolete, ele usa esse poder para ter trabalhadores, para trabalharem para ele ali nos subterrâneos. Ele não necessariamente vai usar essas pessoas que ele dominou mentalmente para serem guerreiros e lutarem. Ele não quer machucar, porque se as pessoas machucarem, tem chance delas saírem do transe. Então ele prefere deixar eles lá cuidando da masmorra dele, né, do covil dele, ou indo até as cidades, né, e disfarçados, né, com as guerras disfarçadas das pessoas, tentarem convencer as pessoas a invadirem o covil dele para ele escravizar mais mentes ainda. Exato. Com esse poder ele pode dominar uma região inteira. 3 pessoas por dia vão virar escravos eternos dele. Para ele é uma maravilha. Ele pode fazer isso direto e aos poucos virar o Lorde Regente, um ditador tirânico, sem qualquer contestação, porque tá todo mundo ali na palma da mão dele, em uma região inteira. Isso acontece de vez em quando. Bom, e como se não bastasse tudo isso, ele ainda tem as ações lendárias, né? Aquelas ações de monstros mais fortes em Dungeons & Dragons, que os monstros agem no turno dos jogadores, né? Não é no turno dele, é entre os turnos dos jogadores, ele vai e faz uma ação lendária.
A primeira delas é detectar, né? Ele consegue fazer um teste de percepção. Às vezes tem alguém ali meio escondido, ele não sabe onde é que tá aquela pessoa, ele vai lá e faz o teste de percepção. Isso custa uma ação lendária pra ele, né? A outra é um ataque com a cauda dele. Aquele ataque mais fraquinho dele, vale usar nas ações lendárias. O ataque com a cauda dá mais dano do que o tentáculo, mas Sim, não tem um efeito. Doença, não tem um efeito legal, né? Exatamente. Então guarde os ataques com a cauda pra usar na ação lendária, que aí faz sentido, né? Exato. E a última ação lendária dele, que na minha opinião é a mais legal, é o Dreno Psíquico. O Dreno Psíquico custa 2 ações dele. E lembra que o Cello comentou das pessoas que são escravizadas pelo Abolete? Muito bem, ele tem domínio mental sobre elas, certo? Então, quando ele quiser, qualquer pessoa dominada por ele pode sofrer 3d6 de dano psíquico, e isso faz com que ele regenere a vida dele. É muito forte. Ele regenera exatamente o dano que ele causou nessas pessoas, né? Exato. Ele tem um exército, gente. Imagina um exército. É praticamente vida infinita isso daí. O mais potente disso é que não tem um alcance para esse efeito. Então ele pode estar lá no covil dele e uma pessoa que ele dominou mentalmente está lá na cidade a mais de 1 quilômetro de distância, e ele pode, nessa distância absurda, matar aquela pessoa lá naquela cidade e se curar durante um combate, alguma coisa que ele precise de ajuda. Exato. Então é muito potente, e é importante lembrar que ele cria um elo telepático com as pessoas que ele domina, dentro de um alcance enorme também. Então ele consegue perguntar o que está acontecendo na cidade para as pessoas que ele dominou, né? Se ele tiver agentes infiltrados ali, que não estão deformados, né, com aquelas mudanças genéticas que ele faz, mas que estão dominados mentalmente por ele. De repente ele apareceu ali na margem do lago ali, dominou a pessoa. Pronto, ela virou um agente dele que vai trabalhar para ele. Bom, Cello, então agora vamos para os ganchos de aventura. Que gancho que você pensou? Eu pensei num abolete pirata, que é o seguinte, um abolete que tá nadando embaixo de um navio ali, nadando ali embaixo do navio, e aos poucos ele tá dominando mentalmente os tripulantes desse navio, até que o navio seja todo dele, certo? E aí ele usa esse navio para atacar, é como se fosse um pirata, pilhando e atacando as pessoas. E todo navio que ele aborda, ele domina o outro navio também. Então, aos poucos, ele está criando uma armada, né? Ele está criando basicamente uma marinha dele. E a ideia é que ele seja uma potência naval que vai destruir o reino. Ele vai atacar as grandes capitais costeiras desse reino para se tornar o rei da região. Muito bom, muito bom. E o meu gancho de aventura é também, né, obviamente, no mar. Um navio naufragou na costa, né, de uma cidade grande. E ali o regente daquela cidade chama os aventureiros para irem lá, porque ele sabe que aquele navio tinha muitas pedras preciosas, tinha muitos tesouros e que aquilo tudo vai ajudar bastante a cidade. E os aventureiros então vão fazer o resgate, né, desse tesouro todo. E quando o grupo chega lá no fundo do mar, eles encontram, né? Eles começam a ver na realidade coisas, o Abolete vê eles lá do fundo e tal, e começa a ter contato mental com as pessoas e sabem os desejos. E aí manda aquele monte de flecha mágica, hein? Já imaginou, Sr. Luke? Um monte de flecha mágica ou lá pra no tentar fundo. ele, né? Os tesouros, né? Ali. Exato. E aí o grupo cada vez mais vai se infiltrando no fundo do mar e o Abolete ataca o grupo. Eu acho que o mais sinistro disso é você fazer os tripulantes estarem vivos ainda. Sim, tipo serem scuns, né? Mas eles estão virando scum, aí o grupo tem que tentar salvar os tripulantes, reverter a transformação deles. Muito legal, muito bom. Eu pensei num terceiro gancho aqui rapidinho, hein? Só pra não falar que a gente não citou, um mago muito poderoso pode contratar um grupo de aventureiros para encontrar um Abolete, porque o Abolete tem algum conhecimento ancestral que esse mago quer, porque o Abolete lembra de tudo e tudo mais. De repente tem alguma magia que foi proibida há milênios atrás que esse mago quer aprender, e talvez só o Abolete saiba por que essa magia foi proibida, quem que proibiu essa magia, porque como ele tem uma quantidade quase infinita de conhecimento, de repente o Abolete sabe. E agora você tem que ir lá conversar com o Abolete, imagina que cena. Que grupo ia topar conversar com a Abolete? Uma criatura maligna que pode te dominar mentalmente e te escravizar pra sempre. Você tem que oferecer alguma coisa boa pra ele, mas acho que não vai acabar bem essa história. Né? Não. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os Aboletes. Eu queria saber se vocês têm experiência, se vocês já jogaram, já tiveram que enfrentar um Abolete. E agora a gente vai escolher os novos monstros que vão entrar aí na votação da nossa série Monstros de D&D. Eu escolhi o Morkoth, que é uma aberração do Volos, muito interessante. Ele é um colecionador de itens mágicos, então acho que vocês vão curtir um vídeo sobre ele. Muito bacana. Eu vou escolher a raça insetoide de Dark Sun, os Tricrim, para entrarem na votação. Muito bom. Então é isso, gente. Tchau!